Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Dani Silk, editora Xará. Capítulo 8. Revolução para reformar, reformar para transformar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Houve um tempo na história das nossas nações em que era considerado normal e aceitável possuir outros seres humanos. Adotamos e passamos adiante uma visão e uma prática cultural de que a escravidão era necessária para nosso comércio e famílias funcionarem. Escravizávamos, vendíamos e oprimíamos e puníamos as pessoas como animais porque isso era normal. O aspecto mais difícil dessa tragédia é o fato de que ela era bíblica. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento aparentemente toleram e mostram a bênção de Deus sobre os proprietários de escravos. O apóstolo Paulo instrui os escravos a se submeterem aos seus senhores. Ele não deu sequer uma dica acerca disso ser uma enorme injustiça e uma ofensa ao paradigma do céu. Jesus não instruiu os seus discípulos dizendo, deixe o meu povo ir, nem fez uma campanha contra a escravidão. Ou será que fez? Ele introduziu seu ministério afirmando que fora ungido, para proclamar libertação aos cativos. Mais tarde, ele comissionou todos os que quisessem segui-lo a imitarem o seu exemplo. Isso deixa cada geração de crentes com a pergunta acerca de como fazer isso. Como podemos transgredir a nossa própria Bíblia e, principalmente, as nossas tradições para encontrar um lugar mais elevado de honra e liberdade para as pessoas? Geralmente isso requer uma guerra, como a história dos Estados Unidos comprova. Às vezes é preciso uma guerra civil. Harriet Beecher Stowe lutou contra essa questão em seu livro, A Cabana do Pai Thomas. Ela disse, escrevi o que fiz porque, como mulher e mãe, eu ficava oprimida e de coração partido com as tristezas e injustiças que via. Porque, como cristã, eu sentia desonra ao cristianismo. E fiz isso porque, como alguém que ama o meu país, eu tremia diante do dia da ira que viria. Muitos historiadores consideram a Cabana do Pai Thomas uma influência significativa nos acontecimentos que levaram à Guerra Civil Norte-Americana, que resultou na abolição da escravidão nos Estados Unidos. Quando Abraham Lincoln finalmente encontrou-se com Harriet, ele disse, então você é a pequena mulher que escreveu o livro que fez essa grande guerra. Mas o irmão de Stowe, o seu companheiro abolicionista Henry Ward Beecher, deu ao outro homem o crédito pela destruição da escravidão. Quando perguntaram a Beecher após a Guerra Civil quem aboliu a escravidão, ele respondeu, o reverendo John Hankin, e seus filhos fizeram isso. John Hankin nasceu no condado de Jefferson, no Tennessee, e foi criado em um lar rígido calvinista. Em 1800, o 8º ano da vida de Hankin, sua visão do mundo e sua fé religiosa foram profundamente afetadas por duas coisas. Os avivamentos do segundo grande despertamento que estava varrendo a região dos Apalaches e a maior rebelião dos escravos organizada, embora mal sucedida, da história dos Estados Unidos até aquele momento, liderada por um homem escravizado, Gabriel Prosser, que foi executado com 27 dos seus conspiradores. Anne Hagedorn escreveu, para Hankin, os acontecimentos do seu 8º ano ecoaram profundamente. Em sua memória, a história de um homem perdendo sua vida na busca pela liberdade sempre se misturaria com as muitas noites de manifestação nas florestas do leste do Tennessee. Viria um tempo em que Hankin poderia olhar para trás e saber que as paixões de verão de 1800 inspiraram o seu próprio despertamento particular. Convencido como estava de que o impulso do evangelho era erradicar a opressão do mundo, em particular a escravidão, Hankin lutou profundamente contra os trechos da Bíblia que pareciam admitir a escravidão, trechos da Escritura que eram ensinados em muitos púlpitos nos seus dias. Finalmente, ele resolveu esse conflito determinando que o equilíbrio da palavra ensinava que Deus nunca pretendeu que a humanidade fosse escravizada, e que era dever de todo homem e mulher justos buscar os mais elevados propósitos de Deus para a humanidade. Em um discurso para uma delegação de sociedades anti-escravagistas, ele disse, as Escrituras representam todos os homens como tendo nascido de um pai em comum, todos como feitos de um sangue. Por conseguinte, todos foram criados igualmente livres. Sejam quais forem os direitos que o primeiro homem tinha, todos os seus filhos devem ter. Deus não criou escravos. Ele deu a todos os homens os mesmos direitos originais.
Que a Igreja Universal, como o exército do Deus vivo, erga-se em ajuda ao Senhor contra os poderosos, que a sua voz seja ouvida como a voz de muitas águas, proclamando libertação aos cativos e abertura da prisão àqueles que estão presos. Que a Igreja proclame que as fontes venenosas da morte serão secas, os rios da angústia deixarão de correr e a tristeza e os suspiros desaparecerão. A união desta grande obra preparará a Igreja para o nascimento da glória milenar, quando a liberdade será universal e o cântico do amor redentor subirá de cada língua. A paixão que nasceu no coração de Henkin quando menino finalmente o levou a enfrentar corajosamente perigos de toda espécie, desde multidões iradas que atiravam ovos podres e jornais caluniadores, até ataques físicos diretos a si, a sua família e a sua propriedade. Ele não apenas era destemido e impossível de ser detido ao pregar a mensagem da liberdade, mas também em vivê-la. Ele e sua família continuamente utilizavam seu tempo e recursos para ajudar escravos fugitivos a alcançarem a liberdade. Sua casa e seu nome estavam entre os mais conhecidos na estrada de ferro subterrânea, e para apoiar outros abolicionistas nos seus esforços para fazer o mesmo. Como testemunhou Henry Ward Beecher, que observou o heroísmo de Henkin em primeira mão. A mensagem e o exemplo desse único homem eram tão poderosos e tinham tão grande alcance que o desmantelamento de todo um sistema de opressão, um sistema que muitos, até aqueles que o desprezavam, acreditavam ser impossível remover, foi acreditado a ele. A vida de John Henkin é evidência de que quando o céu toca a terra com avivamento, ele produz algo dentro de uma pessoa. Uma visão de como Deus criou o mundo para ser um clamor, para fazer parte da restauração de todas as coisas, até o dia em que a liberdade será universal. Encontrar o Deus vivo e receber uma revelação fresca do seu coração nos dá uma maior fome pela liberdade em nossas próprias vidas e exige que liberemos os cativos. Esse apetite nos leva a ir além das normas culturais e nos alimenta com uma coragem sobrenatural para ignorar a perseguição contra nós daqueles que desejam manter as coisas como são. O avivamento desperta a vida nas pessoas para irem contra os limites da sociedade. Ele clama às partes mais profundas da humanidade e grita: liberdade, tão alto que o mesmo grito sai das nossas bocas. O avivamento desperta a revolução e a revolução promove a reforma. É nesse contexto que estamos posicionados como um movimento em nossa geração. Vivemos os dias de surgimento de uma reforma. Não toleramos mais o estado atual de uma existência governada externamente. Não aceitaremos mais ser treinados na impotência. Não viveremos mais como servos e escravos. A motivação religiosa da iminente ira de Deus e os demais de uma vida pequena não são mais uma opção para nós. Somos filhos e filhas do Altíssimo. Estamos em treinamento para reinar como nunca. Agora, esperamos ser poderosos, vivendo uma vida abundante em Cristo, até que os reinos dessa terra se tornem o reino do nosso Deus. Tenho o privilégio de liderar a Escola Betel de Transformação. Essa escola dá às pessoas um vislumbre por trás dos bastidores da cultura de liberdade que estamos construindo na Betel Church. Desde que a iniciamos em 2005, tivemos mais de 100 igrejas que fizeram esse treinamento de aventura de 4 dias e viram o que estamos fazendo aqui. Sem exceção, cada líder de cada escola perguntou: como vamos conseguir fazer isso em nossa igreja? Quero dizer que, se você também está fazendo essa pergunta, você não está sozinho. Quero compartilhar um testemunho a respeito de um homem, um bom amigo meu, que fez essa mesma pergunta. Steve Doherty, um pastor da Carolina do Norte, envolveu-se com a cultura da Betel Church há 2 anos. Ele começou a ouvir nossas mensagens e a vir a algumas conferências, levando os princípios que estava aprendendo para a sua congregação e para os seus demais líderes. Esses princípios representavam algumas mudanças significativas para aquelas pessoas. A igreja, historicamente, era batista, havia se tornado não denominacional e agora, sob a liderança de Steve, buscava mais liberdade e poder do que tinham tido até então. Entretanto, eles ainda não conheciam o que ele experimentara na Betel Church e, assim, achavam muito difícil estar em sintonia com ele. Ele se perguntava: como vou fazer essa coisa avançar? Finalmente, ele decidiu compartilhar com seus líderes o que estava buscando, levando-os à conferência avançada para líderes na Betel Church. A Conferência Avançada para Líderes é uma conferência apenas para convidados, para aqueles líderes que têm relacionamentos com outros líderes da nossa rede.
É um tempo poderoso para todos os participantes. Uma noite na conferência, minha esposa Sherry e eu estávamos sentados à mesa do jantar com Steve e sua esposa Joyce e sua diretoria. Eles eram um grupo bastante amigável, mas obviamente não entendiam muito do que estava ocorrendo ao seu redor. Uma das coisas que acontecem na conferência é que os nossos alunos da Escola de Ministério Sobrenatural servem as mesas. Esses alunos estão constantemente sob a influência do Espírito Santo, e naquela noite em especial, os nossos garçons ficaram extremamente embriagados. Eles estavam felizes, extremamente felizes. Por fim, os líderes de Steve perguntaram: "O que é de errado com essas pessoas?" Respondi: "Eles apenas estão felizes e estão embriagados." "Eles estão embriagados?" Eles perguntaram. Então eu expliquei: "Veja, há um sujeito. O nome dele é Georgian Benov. Ele está lá em cima, em outra sala de jantar, orando pelas pessoas. Imagino que todos que estão lá em cima estão embriagados a esta altura. Vocês deveriam subir até lá e ver isto. Vocês devem ir dar uma olhada, chegar perto o bastante para ver isto." Eles disseram: "Bem, nós gostaríamos de fazer isso. Gostaríamos de ir ver o que é isto." E lá foram eles. O que soube depois disso foi que eles finalmente formaram o seu próprio conselho. Seu próprio conselho de ex-anciãos batistas. Na vez seguinte, em que vi aquelas pessoas distintas, o cabelo delas estava todo desgrenhado e um deles estava com uma perna da calça enfiada dentro do sapato. Foi então que pude perceber que Steve estava ganhando ímpeto com a sua equipe de líderes. Desde que sua equipe veio àquela conferência, houve diversos milagres significativos na igreja deles. Tumores cancerosos desapareceram no corpo de uma mulher. Milagres financeiros, curas interiores e libertações agora fazem parte das experiências do dia a dia dessa igreja. Mas um milagre chamou a minha atenção. Havia um garotinho de 3 anos chamado Pablo, que foi diagnosticado com um distúrbio de desenvolvimento, incluindo um dos aspectos do autismo. Ele era tão agitado que sua mãe não conseguia abraçá-lo, beijá-lo ou ser afetuosa com ele de modo algum. Ele se contorcia para sair dos braços dela, ou dos de qualquer pessoa, e fugia deles o mais rápido possível. Ele só conseguia dizer frases de uma palavra de cada vez. Ele era incapaz de dizer seu nome ou idade, e não tinha qualquer conceito de cores ou formas. Ele era altamente sensível à textura da comida, a ponto de cuspir qualquer alimento que fosse introduzido, e assim só comia uma textura de alimento de cada vez. Ninguém conseguia tirá-lo de casa, nem mesmo para ir ao shopping por causa da cena que ele fazia. Quando ele ficava perturbado ou ansioso, começava a bater com a cabeça no chão ou na parede. Ele ignorava a presença das pessoas que o cercavam e ficava completamente aprisionado no seu próprio pequeno mundo particular. Ele nunca dormira uma noite inteira em sua vida. Ele geralmente acordava às 2 ou 3 da manhã e ficava em pé pelo restante da noite. Você pode imaginar o quanto seus pais estavam esgotados depois de 3 anos de sono inconstante? Ele tinha um irmão que morria de medo dele. Uma grande divisão foi gerada naquela família por causa da condição do filho deles. O pastor Steve levantou-se em uma manhã de domingo para entregar a mensagem. Ao chegar ao púlpito, o Senhor falou com ele audivelmente no púlpito. Então ele mudou a mensagem e chamou seu novo sermão de "Deus é bom e eu o recomendo enfaticamente." Ele começou a falar sobre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e o coração de Deus para com as pessoas. Não demorou muito e eles estavam contando testemunhos e ativando a fé das pessoas ali. Ao final da mensagem, eles começaram a orar pelos que queriam ter o que acabara de ser profetizado nos testemunhos. A mãe de Pablo se levantou em favor de seu filho e diversos líderes impuseram as mãos sobre ela. Eles começaram a ordenar a cura e a liberação de milagres, a liberação do céu na situação de sua família. A mãe de Pablo creu nas orações e foi para casa, após o culto. Ela chegou tarde naquela noite e acordou de manhã, sem perceber que pela primeira vez em 3 anos, todos haviam dormido a noite inteira. Ela acordou e pensou: alguma coisa está mudando. Ela foi até seu filho e perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Pablo. Ela perguntou: quantos anos você tem? 3. As pessoas que ficaram com ele enquanto ele estava fora começaram a contar que mudanças como aquela aconteceram desde o dia anterior. Os milagres começaram assim que ele recebeu a oração. Meses depois, Pablo ainda está dormindo a noite inteira. Ele não bate mais com a cabeça em lugar nenhum. Ele agora diz o seu nome, sua idade e pode interagir com 80% das perguntas que alguém lhe faz.
Os especialistas que trabalhavam com ele esperavam que ele só pudesse se comunicar com frases de uma palavra e por meio da linguagem de sinais. Ele agora está falando com frases completas. Ele sabe a diferença entre 4 cores e sabe os nomes das outras. Ele sabe a diferença entre um círculo e um quadrado, e um paralelogramo. Nem eu sei o que é um paralelogramo. Ele consegue contar até 20. Ele está cantando canções. Ele está começando a brincar com outras crianças por curtos períodos. A mãe o levou ao McDonald's para almoçar sem qualquer incidente. Eles podem segurá-lo, abraçá-lo e beijá-lo e ser afetuosos com ele. A terapeuta que estava visitando a casa da família e trabalhando com Pablo chorou ao dizer à mãe o que estava testemunhando acontecer com ele. Ela não conseguia compreender aquela melhora drástica em apenas 3 curtas semanas. Mas o principal para essa mãe, o motivo pela qual ela escreveu tudo isso, foi que a diretora da escola que Pablo frequenta foi encontrar-se com ela no seu carro um dia, chorando. Ela disse: "Isso foi nada mais, nada menos que um milagre que aconteceu na nossa cidade." Revolucionários. Quero lhe mostrar por que o céu está invadindo a terra. Uma revolução está acontecendo e você é uma testemunha dela. Na verdade, se você chegou até este ponto nesse livro, então muito provavelmente você é um participante dela. Você é um revolucionário. Seu envolvimento como revolucionário vai nos conduzir à nossa próxima grande reforma na igreja. Estamos no meio de uma grande transformação. O céu está infiltrando o corpo de Cristo e está ativando a paixão e os corações daqueles que passaram a esperar por mais. Todos os anos, em nossa conferência avançada para líderes, perguntamos: quem está aqui pela primeira vez nesta conferência? Metade da sala levanta a mão. Ficamos perplexos todas as vezes. Como metade da sala é composta de novos participantes sempre? A lista fica cada vez mais e mais longa, e a sala fica cada vez menor. Há um movimento se desenvolvendo, e cada vez mais e mais pessoas estão ouvindo acerca do céu sendo derramado sobre a terra. Em todos os lugares onde os membros da nossa equipe ministram, as pessoas nos dizem: o céu está sendo derramado sobre a terra, e a nossa cidade está começando a ouvir sobre isso. Há algo poderoso acontecendo em todo o globo. De repente, não estamos mais nos sentindo tão únicos. Igrejas em todo o mundo estão experimentando as mesmas coisas que nós. Os testemunhos da invasão do céu são cada vez mais e mais comuns. Mas a parte animadora é que essas histórias não estão vindo apenas da África, da Ásia e da América do Sul, mas também das igrejas locais de todos os Estados Unidos. Estamos começando a nos sentir como parte de um impulso, parte de um movimento, parte de uma transformação. Antes que eu use a palavra revolucionário muito mais, deixe-me dar-lhe uma definição diretamente do dicionário. Revolução: mudança impetuosa, penetrante e muitas vezes violenta de ordem social ou política, por um segmento de tamanho considerável da população de um país. Em carta e enciclopédia. Essa definição praticamente está pedindo para ser associada a Mateus 11:12. O reino do céu sofre violência, e os homens violentos o tomam pela força. À medida que o reino avança em avivamento, ele está gerando a destituição impetuosa de um governo na igreja, o desafio impetuoso de uma ordem social a qual muitos de nós temos sido confinados ao longo da nossa experiência na igreja. Há uma maneira de fazer as coisas que tem impedido o céu de incendiar a terra. Mas o número crescente de pessoas de toda a terra disse: basta, já estamos fartos disso. E isso deu início a uma revolução. Iniciamos uma revolução que está levando a uma reforma. E uma reforma é simplesmente isto. Reforma: melhorar uma lei ou instituição corrigindo os abusos. Fairlex Dictionary. As instituições se desenvolvem porque a maneira de fazer as coisas se torna tão confortável, tão previsível, tão rotineira, que não temos mais de pensar, não temos mais de nos arriscar e não temos mais de acreditar. Tudo se transforma simplesmente em uma questão de rotina, e assim vamos levando nossa vida cristã, porque essa é a forma que sempre fizemos as coisas. Uma reforma é algo que vem e pergunta: por que você está fazendo o que faz? Você percebe que o que está fazendo não está funcionando?
Tudo que você estabeleceu em suas tradições precisa mudar. E agora, o que você vai fazer? A resposta é que vamos ter de criar algo que nunca vimos antes. E quando a reforma se completa, ela gera transformação. Transformação, uma mudança completa ou dramática em forma ou aparência. Enciclopédia.com. Nossa transformação demonstra ao mundo algo totalmente novo, algo que ninguém nunca viu. Estamos vivendo em um tempo, em uma época, em um governo que nos permite mudar. Vivemos uma postura e um relacionamento com a nossa cidade que é completamente diferente do passado. Entretanto, preciso ser sincero acerca de um elemento necessário nessa transformação que pode ser uma quebra de confiança para muitas pessoas. É comum as pessoas dizerem: queremos mudar, queremos que as coisas sejam diferentes. Fomos a uma conferência e as coisas agora vão ser diferentes. Compramos a série de vídeos e agora, companheiro, as coisas vão ser diferentes por aqui. Entretanto, há uma peça que está faltando. As pessoas têm toda uma série de vacas sagradas no mundo delas que não querem se mover. Alguém prendeu um folheto na porta da minha casa recentemente. Era de uma igreja da nossa vizinhança. Ele dizia: não somos como todas as outras igrejas. Eu abri porque esperava que fosse verdade. Na frente do folheto havia uma foto do pastor e de sua esposa, o senhor e senhora Ed Jones. Abaixo dessa foto havia fotos de outros casais, senhor e senhora Tom Smith, senhor e senhora Ozzy Wald, senhor e senhora Harry Sheen, senhor e senhora etc. Quando li isso, pensei: há duas pessoas em cada uma dessas fotos e apenas um nome. Para onde foi ela? Ela desapareceu? Sabe de uma coisa? Isso não é diferente coisa nenhuma. Na verdade, é a mesma velha bobagem. Quanto mais uma mulher se aproxima dessa igreja, mais ela desaparece. Esse é um lugar assustador para uma mulher. A igreja é uma das últimas instituições da nossa sociedade que praticam o sexismo livremente e biblicamente. Por algum motivo, ainda é tolerado desonrar e retirar o poder das nossas mulheres. O folheto era uma mentira. Aquela igreja não era diferente da maioria das igrejas. Puxa, dizer que tudo é diferente é muito fácil. Não estamos fazendo as coisas como todas as outras igrejas, como nossos avós faziam. Mas parece a mesma coisa e a sensação é a mesma. A mesma ansiedade e controle ainda estão lá. E acabamos soando como um desses políticos tolos, daqueles que vão trazer mudanças e imediatamente instituem a mesma coisa. Os revolucionários sabem que a transformação vem quando finalmente estamos dispostos a fazer um churrasco com as vacas sagradas.